Tudo começou em um vazio branco e infinito, onde a vida e a morte perderam o seu sentido comum. Takumi Kayano mal conseguia se lembrar de como seus últimos momentos na Terra tinham sido tão repentinos. Diante dele surgiu uma entidade divina, emanando uma aura que silenciava qualquer pensamento racional. Deus, 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 não, também, Como compensação, ele receberia uma segunda chance em um mundo repleto de magia e perigos. Com o último aceno da divindade, a consciência de Takumi foi puxada por um túnel de luz ofuscante. Quando abriu os olhos novamente, o cheiro de terra úmida e folhas verdes preencheu seus pulmões. Também ele se levantou rapidamente, percebendo que não estava em uma clareira comum, mas sim na temida floresta de Gaia. Também ao verificar seu estado, ele notou que seu corpo parecia mais leve e dotado de habilidades que ele nunca imaginou ter. Trunhidos estranhos ecoavam entre as árvores, sinalizando a presença de criaturas que não pertenciam ao seu antigo mundo. Takumi desembainhou sua nova espada, sentindo o peso do aço frio contra a palma de sua mão. Também ele caminhou cuidadosamente por alguns metros, tentando se orientar naquele labirinto vegetal. Um choro agudo e infantil quebrou o silêncio opressor da mata fechada. Temos também, sem hesitar, ele correu em direção ao som, ignorando o risco de cair em uma armadilha de monstros. Também em uma pequena abertura, ele encontrou duas crianças pequenas, encolhidas sob a raiz de uma árvore colossal. Também eram um menino e uma menina com cabelos prateados que brilhavam fracamente sob a luz do sol. Suas roupas estavam rasgadas e eles pareciam estar perdidos naquele lugar mortal há muito tempo. Temos também, antes que Takumi pudesse dizer uma palavra, uma fera enorme saltou das sombras, rugindo furiosamente. O monstro era um lobo de presas, uma criatura de rank B que nenhum novato deveria enfrentar sozinho. Takumi sentiu o medo subir por sua espinha, mas o desejo de proteger as crianças foi mais forte. Apamele avançou com uma velocidade que o surpreendeu, sua lâmina cortando o ar em um arco perfeito. O impacto da espada contra a pele endurecida da fera gerou uma faísca de energia mágica. Bem, a luta foi breve, mas exaustiva, deixando Takumi ofegante enquanto o monstro recuava para a escuridão. Ele se virou para as crianças, oferecendo um sorriso gentil para acalmá-las. Está tudo bem agora, vocês estão seguros comigo, ele disse em um tom reconfortante. Para sua surpresa, os gêmeos não choraram, apenas o observaram com uma curiosidade intensa. Temos também ele perguntou seus nomes e eles responderam timidamente, Alan e Helena. Takumi percebeu que eles não tinham memórias de como chegaram ao coração daquela floresta perigosa. Ele decidiu que não poderia deixá-los sozinhos e que cuidaria deles como se fossem sua própria família. Eu serei o seu guardião, ele prometeu solenemente enquanto se preparava para partir. Eles começaram a caminhada de volta para a civilização, mas o caminho estava longe de ser tranquilo. Takumi notou que, apesar do tamanho, as crianças se moviam com uma agilidade sobrenatural entre os obstáculos.
Um grupo de goblins armados surgiu de uma caverna próxima, bloqueando a única saída da clareira. Takumi se posicionou novamente, pronto para o combate, mas sentiu um puxão em sua túnica. Alan e Helena deram um passo à frente, seus olhos azuis começando a brilhar com uma intensidade mística. Com um movimento rápido, o menino Alan disparou como um projétil em direção ao primeiro Goblin. Helena seguiu o irmão desferindo chutes que quebravam os escudos dos monstros como se fossem papel. Takumi ficou paralisado vendo duas crianças pequenas derrotarem criaturas perigosas com as mãos vazias. Temos também ele percebeu que aquelas crianças não eram apenas órfãos perdidos, mas seres de um poder incomensurável. Bem enquanto as feras fugiam, um par de olhos muito maiores e mais antigos observava a cena do alto das montanhas. Um rugido profundo e abafado ecoou, fazendo a terra tremer sob os pés de Takumi. Ele quisesse proteger esses segredos, ele teria que se tornar muito mais forte do que qualquer aventureiro comum. Também, mas quem os havia deixado ali e por que eles pareciam reconhecê-lo de algum lugar? Uma sombra gigantesca cruzou o céu, cobrindo a lua e mergulhando o grupo em uma escuridão súbita e fria. Takumi olhou para cima e viu algo que desafiava as leis daquele mundo novo. Diante de Takumi, uma fenda dimensional se abriu no meio da vegetação densa da floresta. Temos também ele precisava de uma base segura para proteger Alan e Helena nesse novo mundo. Jovem decidiu que a guilda de aventureiros seria o melhor ponto de partida para sua jornada. Também ao entrar no salão principal, o cheiro de metal e cerveja preencheu seus sentidos. Também as crianças seguravam as mãos de Takumi com força, observando tudo com olhos brilhantes. Takumi caminhou até o balcão de mármore onde uma atendente o aguardava. A atendente arregalou os olhos ao ver o nível de mana oculto que o cartão de registro revelava. Ele rapidamente pediu para manter um perfil baixo, registrando-se apenas como Rank G. O grupo foi oficialmente batizado de Asas Brancas, simbolizando sua liberdade. Também a primeira missão consistia em coletar ervas medicinais em uma caverna próxima. Mas ao chegarem na entrada, perceberam que a caverna era na verdade um labirinto. Alan correu para dentro sem hesitar, demonstrando sua coragem inabalável. Helena ficou ao lado de Takumi, invocando uma pequena chama para iluminar o caminho. Som de passos metálicos ecoou das profundezas das paredes úmidas. Um grupo de slimes de ferro surgiu, bloqueando a passagem principal. Alan saltou no ar e desferiu um soco que despedaçou o monstro mais próximo. Takumi ficou impressionado ao ver que as crianças não precisavam de proteção constante. Temos também eles continuaram descendo até chegarem a uma sala adornada com estátuas antigas. No centro da sala, um lobo gigante de pelagem prateada dormia sobre um altar. Também era o Fenrir das Neves, uma fera mística que poucos aventureiros haviam visto. Também, em vez de atacar, Helena aproximou-se e tocou o focinho da criatura. O lobo abriu os olhos, que brilhavam com uma inteligência divina. Ele reconheceu a aura divina que emanava das crianças e de seu guardião. Com um uivo baixo, o lobo inclinou a cabeça em sinal de respeito e submissão. Um círculo de invocação azul surgiu sob os pés de Takumi e do Fenrir. Eles haviam acabado de formar um contrato de mestre e servo sem disparar um único golpe. As crianças começaram a brincar com o novo companheiro gigante como se fosse um bicho de estimação. Takumi percebeu que sua vida tranquila estava se tornando cada vez mais extraordinária. Ele decidiu sair do labirinto antes que outros aventureiros chegassem para investigar o Uivo.
Também no caminho de volta, eles encontraram um grupo de aventureiros sendo atacados por goblins. Hesitar, Takumi desembainhou sua espada e avançou com uma velocidade sobre-humana. Helena disparou rajadas de gelo que congelaram os pés dos inimigos instantaneamente. Alan usou sua força bruta para derrubar a retaguarda dos goblins com um único pisão. Também os aventureiros resgatados olharam para o trio com uma mistura de medo e admiração. Takumi apenas assentiu e continuou seu caminho, evitando perguntas desnecessárias. De volta à cidade, o sol já estava se pondo no horizonte. Eles compraram espetinhos de carne em uma barraca de rua para comemorar o sucesso da missão. Takumi olhou para as estrelas, sentindo que finalmente pertencia a este lugar. No entanto, uma mensagem do Deus que o enviou apareceu flutuando diante de seus olhos. A mensagem dizia que uma ameaça de nível lendário estava despertando na floresta de Gaia. Takumi sentiu um calafrio percorrer sua espinha ao ler sobre o exército de orcs. Olhou para os gêmeos adormecidos e jurou que nada os machucaria. Também amanhã, eles teriam que se preparar para algo muito maior do que simples labirintos. Também, de repente, um tremor violento sacudiu toda a cidade, fazendo os sinos da catedral tocarem sozinhos. Também ao longe, o céu sobre a floresta tornou-se vermelho como sangue. O brilho carmesim no horizonte sinalizava que o perigo era muito maior do que qualquer missão anterior da guilda. Takumi apertou as mãos de Alan e Helena enquanto os soldados da expedição militar preparavam seus escudos. Capitão da guarda ordenou que todos os aventureiros de baixo escalão recuassem para a retaguarda imediatamente. Temos também Apeus, despite. De repente, o silêncio da floresta foi quebrado pelo rugido ensurdecedor de centenas de orques marchando. Também os soldados veteranos hesitaram ao ver o tamanho da horda que se aproximava violentamente. Takumi desembainhou sua katana prateada enquanto os gêmeos assumiam posições de combate ao seu lado. Também Alan correu para a frente como um relâmpago azul, atingindo o primeiro orc com um soco devastador. Helena saltou sobre as cabeças dos inimigos, disparando rajadas de energia mágica com precisão cirúrgica. Takumi usou sua magia de vento para criar lâminas invisíveis que cortavam as armas pesadas dos monstros. Capitão da guarda assistia boquiaberto enquanto duas crianças faziam o trabalho de um exército inteiro. Um orc de nível superior, portando um machado gigante, surgiu do meio das árvores em direção a Takumi. Takumi esquivou-se por milímetros, sentindo o vento do impacto do machado rachar o solo sob ele. Alan e Helena não gostaram nada de ver seu guardião sendo atacado de forma tão agressiva. Juntos, os gêmeos lançaram um ataque combinado que gerou um redemoinho de força pura contra o Orc-Rei. Um monstro foi lançado para longe, destruindo várias árvores antes de cair inconsciente na mata densa. Com o líder derrotado, o restante da horda de orcs fugiu desesperadamente para as profundezas da floresta. Um silêncio pesado caiu sobre o campo de batalha enquanto os soldados tentavam processar o que acabaram de ver. Takumi guardou sua espada e abraçou os pequenos, agradecendo por terem protegido o grupo com tanta bravura.
Capitão da expedição aproximou-se com respeito, perguntando quem eles eram de verdade. Takumi apenas sorriu e respondeu que eram apenas viajantes em busca de um lugar para chamar de lar. Também a notícia dos pequenos heróis de prata espalhou-se rapidamente por todo o reino, mudando o destino da família Kayano. Dias depois, o grupo chegou a uma bela cidade costeira onde a brisa do mar trazia uma sensação de paz. Também Alan e Lena correram em direção à areia da praia, maravilhados com o som das ondas pela primeira vez. Takumi sentou-se em uma rocha, observando as crianças brincarem sob a proteção de sua vigilância silenciosa. Uma voz familiar recuou em sua mente. Era o Deus que o enviara para este mundo pedindo desculpas novamente. Takumi respondeu mentalmente que não precisava de perdão, pois sua nova vida era um presente maravilhoso. Também ele prometeu que usaria seus poderes apenas para garantir que Alan e Helena pudessem crescer felizes. Helena encontrou uma concha brilhante e correu para mostrá-la ao seu irmãozão com um sorriso radiante. Também Alan tentava pescar peixes mágicos com as mãos nuas, rindo alto toda vez que um deles se escapava. Também a guilda local ofereceu-lhes uma casa confortável perto do porto como agradecimento pelos serviços prestados na floresta. Finalmente, a jornada constante de perigos e batalhas deu lugar a uma rotina de paz e descobertas. Takumi olhou para o diário onde registrava suas aventuras e percebeu quanto eles haviam evoluído. Também Alan e Helena adormeceram no tapete da sala, cansados de um dia inteiro de diversão na praia. Também ele cobriu as crianças com uma manta leve e sentiu que seu propósito neste novo mundo estava completo. O perigo dos monstros de Rank SS agora era apenas uma lembrança distante diante daquela tranquilidade. Takumi sabia que o amanhã traria novos desafios, mas ele os enfrentaria com um sorriso no rosto. Eles não eram apenas um mestre e seus protegidos, eles eram uma família de verdade agora. Um sol começou a nascer no horizonte, pintando o mar com tons de rosa e dourado. Também assim termina a lenda do Guardião de Gaia e dos Gêmeos que mudaram o mundo com seu amor e poder.